assuntos de força, sabe? Não só para a justiça civil, mas para a justiça trabalhista, justiça tributária, enfim, qualquer ramo que a gente esteja aí discutindo. Bom, o assunto é de precedentes que nós vamos falar. Eu vou apresentar para vocês que eu fiz um material para tentar ajudar. Ele tem, acho que já nem eu sei quantas folhas. Eu fiz com alguns gráficos, aí não é tão grande, que está em letra grande também, para tentar ajudar. E precedentes, querela unitatis e ação rescisória, tá? A suma, para vocês conseguirem entender estudando, né? Essa que é a ideia, e aprofundar cada vez mais. Então, a gente vai começar. E é um assunto extremamente interessante, eu diria, que além dele estar na crista, né, da discussão, ele é muito interessante. Se vocês me perguntassem um livro específico de precedentes, eu indicaria o do professor Luiz Guilherme Marinoni, professor do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, enfim, extremamente qualificado. Para mim, um dos grandes processualistas, um processualista de envergadura. Os estudos dele, todos voltados para o processo constitucional, e só para vocês terem ideia do professor Luiz Guilherme Marinoni, foi ele que, na década de 90, foi o primeiro no Brasil a se reportar às tutelas provisórias, o campo das liminares, de maneira muito mais ampla, e alguns dos ensinamentos dele, em 1990, foram incorporados no Código revogado por meio de reforma em 1994, tá? Então, ele já tem um papel, assim, de estudos, de vida dedicada à interpretação do sistema jurídico pátrio de muito tempo. E ele que hoje tem aprofundado demais a visão dos precedentes. E o problema dos precedentes é porque hoje é uma viga mestra. Então, nós, quando fizemos o passeio do processo, e aí, se eu não continuar com a turma de vocês, já tristinha, mas só para fazer uma linha do tempo para vocês entenderem. Nós fizemos lá o destaque, quais são as vigas hoje, a estruturação mestra, eu diria, do sistema processual. Então, vamos lá. Normas processuais fundamentais são assuntos que vocês não podem, qualquer caso prático, pensem neles. Então, normas processuais fundamentais, tutelas provisórias, tá? Aí nós vamos para flexibilização procedimental, com a teoria do aproveitamento, diligências, e aí o assunto que nós vamos alcançar está aí, de precedentes. Fora esses assuntos que estão no Código de Processo Civil, ao lado, mas que também está nas normas fundamentais processuais fundamentais, a questão da autocomposição, especialmente a mediação e hoje a arbitragem. A arbitragem já é uma realidade, não só no campo empresarial e societário, mas uma discussão ampla de arbitragem, inclusive para questões menores, questões de direito de família, enfim, com uma mediação também, tá? Então, hoje vocês têm um leque de situações que fez assim, né? E isso pelo processo. Vai utilizar só no processo civil? Não. Então, o assunto de precedentes é para qualquer justiça. Ele está na ordem do dia. Por isso que eu digo sempre que é uma estruturação mestra, de linhas mestras. Professora, e o que a gente vai ver na execução de linha mestra? Que aí poderia ser uma
uma curiosidade logo de vocês, ainda que sem trabalhar a execução propriamente dita. Bom dia, Lu. Então, trabalhando que premissas na execução? Que o processo de execução, ele hoje não é mais voltado para o devedor, ele é para satisfazer o credor. Ele não é mais um processo estrategicamente apenas para auxiliar aquele que deve, porque ele meio que protegia o devedor. E eu, credora, eu que tive o prejuízo, eu que tive a dívida não paga, eu que tive o bem que não me foi devolvido. Então, se passou a arrumar a casa para uma outra lógica. E que lógica? De deveres do juiz de imprimir um novo acesso à justiça no patamar da execução, de deveres do juiz de efetivar, de deveres do juiz de implementar medidas executivas não só típicas, mas atípicas. Então, hoje é a criatividade que paira no sistema processual. Mas por que você está fazendo toda essa linha e alcançou lá uma matéria, professora, que a gente ainda nem viu de execução? Muito simples. Porque mesmo com a criatividade, mesmo com a necessidade de efetivar, eu tenho que ter precedentes. Então, onde houver dúvida, onde houver questão de necessidade interpretativa, eu vou ter que, uma hora ou outra, ter uma definição do Poder Judiciário. E como será feita essa definição do Poder Judiciário? Por meio de precedentes. É o que precede, o que vem antes. Então, ele analisa por aquele caso dado, por aquele case. Ah, professora, a senhora está achando bonito e falando estrangeiro. Não, eu não estou falando à toa, eu estou falando porque nós recepcionamos o sistema de common law, o sistema não escrito. Agora, aspas, tá, para esse não escrito, porque ele é minimamente escrito. O grande problema no Brasil é que a gente escreve demais. Então, a gente já tem uma sobrecarga da escrita, tá? Uma sobrecarga legislativa. Eu costumo dizer que é uma febre legislativa, uma febre legiferante. A gente já legisla demais. Se, por exemplo, eu perguntasse para vocês, uma pergunta simples, brincalhona, quantas leis tem no Brasil? Aí vocês poderiam logo me contra-argumentar dizendo assim, uma contra-pergunta. Professora, leis stricto sensu ou leis lato sensu? Porque se for lato sensu, ninguém sabe. E mesmo a lei stricto sensu, também ninguém sabe. Mesmo nós, professores. Por quê? Porque é um caudal, é algo assim que vem como uma onda que vai te derrubar. Então, é o nosso país. Então, só nesse aspecto é que a gente vai fazer logo essa distinção entre common law e civil law, porque a civil law, ela está arraigada aqui, a norma, a codex, a código. E civil law, não. O que é que me aborda ali da rua, do direito costumeiro, da prática? Aí, minimamente, eu tenho um texto normativo, como eles chamam as rules. Eu tenho uma rule, eu tenho uma regra, a rule, R-U-L-E. A rule, eu tenho uma regra, é uma disposição mínima. Dali da mínima, eu vou construindo no caso concreto. Mas, mesmo lá, aqui voltando ao assunto precedente, eu construí e olho para frente. E todos os casos, todos no caminho idênticos, terão a mesma formatação de rácio decisória. Estarão para o mesmo padrão decisório. E tudo isso por quê, gente? Porque, olhem só, o Poder Judiciário e a vida está extremamente complexa, multifacetada, multipolar. Ah, professora, são termos bonitos. Não, são termos que são canalizados para o processo coletivo. Então, nós temos complexidade, multipolaridade. O que é multipolaridade? São vários polos que atritam. Ah, é o direito do usuário do serviço médico, é o direito do trabalhador do serviço médico, é o direito do empresário, aspas, que tem a concessão para funcionar como hospital, esses direitos todos, tá? E, por consequência, os deveres, eles atritam? Claro,
Muitas vezes o que o trabalhador quer não é recepcionado pelo empresário, aí entra o choque capital-trabalho, entra o choque com o usuário, que é o consumidor desse serviço. Então, veja, é uma multipolaridade, ou seja, são interesses concêntricos e que divergentes e que muitas vezes não são concêntricos, que se dispersam. Então, como trabalhar grupos, subgrupos? Então, eu tenho que ter hoje a visão de judiciário, que não é mais daquela simples demanda de tutela individual que a gente começou lá em TGP, do Caio versus Otício. Hoje eu tenho uma demanda de 1 milhão de consumidores perante a concessionária de energia. 1 milhão de usuários perante a concessionária de telefonia celular X. Eu tenho 2 milhões perante o banco Y. Aí, olhem os exemplos que eu forneci. Banco, tá? Instituições bancárias, concessionárias de serviços públicos, leia-se, entenda-se, água, telefonia, tá? Luz, porque são demandas repetitivas. São demandas de, olha aí o esquema, demandas de massa. Demandas que se repetem. Então, nós vamos ter, olha aí, de civil law, de common law, falei errado, os repeat players, os chamados litigantes repetitivos, ou seja, litigantes usuais na justiça. E por que são litigantes usuais, litigantes repetitivos? Eles querem 1 milhão de processos. Eles querem 5 milhões de processos. É isso, professora? Claro. Porque 5 milhões de processos, se eles ganharem metade, já é lucro. Agora, percebam, 5 milhões de processos identificados como repetitivos perante esse repeat player, interpretada a tese e decidido para os 5 milhões de processos rapidamente, os 5 milhões podem ganhar. Olhem só como fica. Completamente diferente o cenário. Então, as grandes corporações, os chamados repeat players, litigantes repetitivos, hoje, eles enfrentam a possibilidade de uso de técnicas processuais que vão aglutinar, a palavra é essa, é uma técnica de aglutinação, de junção, de união de todos esses processos, é colocada a interpretação da tese e irradia para todos esses processos. Esse é o desafio de demandas de massa, ou demandas repetitivas. Agora, olha o que eu vou dizer, que o caminho está muito bonito, né? Parece que vai resolver o problema no judiciário, mas pode ser inverso. Eu, inclusive, é uma das perspectivas do trabalho de tese, de doutorado, de um orientando meu, na pós-graduação, que é professor do CESUPA, que é o professor Arthur Laércio. O professor Arthur Laércio, uma das hipóteses do trabalho dele, que eu sou orientadora, que a gente tem discutido, é o seguinte: esses repeat players, para eles não é bom esse sistema, porque também vejam pelo outro lado. E se eles ganharem, eles vão resolver todas as demandas. Eles vão simplificar o sistema. Então, para eles pode ser vantajoso. Então, às vezes, eles querem também a demanda de massa. E por que eles querem? Porque eles têm um aparato todo ao lado. O que é esse aparato, professora, hoje? Olhem lá, direito e tecnologia. Hoje eles têm condições de ofertar jurimetria. O que é a jurimetria? De olhar os algoritmos, todos que estão, todas as decisões dos tribunais que estão acontecendo e dizendo assim, olha, a maior parte é favorável para a gente, vamos arriscar logo uma demanda de massa? Vamos pedir logo uma técnica dessas? Então, vejam, é um desafio para a gente, que daqui a 10 anos a gente pode observar que a gente importou o sistema de precedentes e viu que ele foi um tiro no pé. E viu que ele não transmitiu acesso à justiça. Justiça, justiça mesmo, a teoria da justiça. Tá? Que, ao contrário, ele pode reverter em injustiças. Mas, a priori, hoje, com o número de processos que nós temos, o absurdo repetitivo, a ausência de isonomia,
Então, eu estou colocando aqui quais são os desafios do judiciário. Hoje ele enfrenta políticas públicas, e a política pública não é só de um. A falta da creche é para quantos? Para 1 milhão. A falta de tratamento de água e esgoto. A falta de luz ainda temos no Brasil. O problema de comunidades inteiras, como de quilombolas, indígenas. Então, vejam, o trato das demandas, ele passa a ser sempre coletivo ou coletivizado. O que é o coletivizado? O coletivizado é a demanda da Gisele, da Samanta, da Camila, do Carlos, da Maria Luísa, e que podem ser o quê? Aglutinadas. Então, não nasceu coletiva, não é tutela coletiva de raiz, não nasceu ação civil pública, ela nasceu fragmentada em vários núcleos individuais que vão ser reunidos para a gente ter esse desafio, qual é? De eficiência, isonomia e segurança jurídica. Eu tenho que confiar no judiciário e já saber o que ele pode me oferecer, e já saber pelo sim ou pelo não, e não ter aventureiro de justiça. Então, vejam, essa é a perspectiva de um judiciário hoje que já me oferte a tese para eu não ter 1 milhão de gente, 1 milhão de ações arriscando na justiça, 1 milhão de reclamações arriscando de trabalhadores. Isso é muito comum no seu trabalho. A Justiça do Trabalho, ela sempre tem um escritório de advocacia, toca ali uma determinada empresa e ele diz assim, eu vou ingressar com uma ação trabalhista, uma reclamação. Aí ele ingressa com aquela reclamação que a gente brinca lá de tubo de ensaio, né? É a cobaia. Aí deu certo. Aí ele vem com uma enxurrada. Que trato de judiciário é esse? Que aí eu posso ter ganhando para as mesmas pessoas, perdendo, ou ganhando parcialmente. Dizer, isso é justo. Isso é isonômico. Ah, não quero falar de justiça, professora, vamos falar de dado objetivo. Perfeito, então isonomia. Se as causas são idênticas, como é que eu posso ter decisões não idênticas? Se elas têm o mesmo fundo. Então, olhem lá. O Brasil sempre foi sistema romano-germânico. A fonte principal sempre foi a norma, o códex, a lei. O método dedutivo, ou seja, eu parto do caso geral, da norma que é abstrata, para a situação em concreto. Então, eu forneço para o juiz, eu digo assim, doutor, aplique aqui a lei tal. Aí ele vai ver, no caso concreto, se é para aplicar. Esse é o método dedutivo. Os efeitos da decisão nesse sistema de civil law romano-germânico, ou também denominado tedesco, os efeitos das decisões são vinculantes, mas só interparte. Então, foi a Gisele perante a Samanta. A autora Gisele, ré Samanta. A decisão vincula quem? Apenas Gisele e Samanta. E a extração daquela norma, no caso concreto, daquela decisão, é do dispositivo, é daquele pelo exposto, ou acordam os desembargadores, ou seja, daquele finalzinho. Só interessava aquilo. Tanto é que nós, advogados públicos, promotores, enfim, todos que estão para o trato da justiça sempre leram logo o quê? O finalzinho da decisão, porque era o que interessava para a gente. E a ver se estava completo ou não. Se não tivesse completo, aí ia opor embargos de declaração, porque tinha uma omissão, que a gente já estudou. Mas vejam ao lado a diferença do sistema de common law, tá? O que é que diz o sistema de common law? Qual é a fonte principal? Não é mais o códex, não é a norma, que ela é mínima, é a decisão judicial. E o método é indutivo, ele já parte daquele caso concreto para extrair o abstrato. Por isso que é precedente. Eu parto de um caso concreto, repito, e dele irradia para as situações vindouras. Então, se torna um precedente com visão prospectiva, visão para o futuro. A visão sempre será para o futuro. Então, vejam, é um método indutivo. Eu parto do caso concreto para irradiar para o futuro. E a decisão, ela já não é mais só interpartes, ela passa a ser para todos, e perante todos, e contra todos. Por quê? Porque a tese já existe, porque eu já tenho ofertado a interpretação. Então, o processo foi só da Samanta, legal,
mas vai servir para os futuros, da Camila, do Fernando, da Gisele, do Carlos. Ainda nem existem esses processos, ainda nem existem. Mas quando existirem, eu tenho que cimentar, eu tenho que sedimentar com o que já existe. Então, se extrai a norma a partir da decisão. Então, vejam, inclusive a discussão no sistema de common law é a respeito do ativismo judicial, o judiciário ativo, proativo. O que é que foi o caso Brown versus Board Education? Não sei se já ouviram. O caso Brown versus Board Education nos Estados Unidos foi um enfrentamento da Suprema Corte Americana a partir de um único caso concreto, prestem bem atenção, que é um caso emblemático, paradigmático de common law. Uma criança, tá? A Linda Brown, ela não tinha vaga na escola, porque era uma escola de branco, e ela uma criança de raça, enfim, de cor preta, negra, tá? E aí, o que é que ofertou aquele problema racial? A Suprema Corte Americana disse, vamos continuar com a segregação racial, escolas de brancos e escolas dos não brancos, eu não vou falar só, tá, no sentido da cor, os negros, por que eu não vou falar? Ou, para quem quiser terminologias que hoje são de discussão, inclusive do assunto afrodescendentes, porque hoje tem o problema dos imigrantes. Aí a Suprema Corte Americana disse, branco e não branco, partindo da premissa de que a maior parte da população americana seria branca, então é o branco e o que não é branco, tá? Dentro de uma outra visão de raça. E o que é que aconteceu? Era o sistema posto, eram escolas completamente diferenciadas, tá? E o que é que aconteceu? Ela morava em um local que só tinha escola de branco, e aí ela tentou a vaga, não conseguiu, e bateu as portas, e a situação foi bater na Suprema Corte Americana para discutir um problema interno da sociedade americana. Foi um devido processo legal substancial. E o que é que ofertou a Suprema Corte Americana? Vamos resolver o caso da Linda? Olhem lá, como se fosse civil law, tá? Interpartes, vamos. Mas será só o caso da Linda, ou nós temos que colocar aqui um precedente, que qualquer caso, seja de outra criança, com o nome Linda ou não Linda, Brown, qualquer uma, terá esse tratamento de isonomia. Aí o que é que decidiu a Suprema Corte Americana em acabar com as escolas segregadas dentro da raça, ou qualquer forma de segregação, aí ela aumentou, olhem lá, a justiça e a formação de um precedente. E disse que também não podem ter o quê? Banheiros segregados, hospitais, toda e qualquer formação dentro da sociedade onde haja uma discriminação e uma segregação racial. Então, foi além, para além, não só das escolas, mas qualquer situação formada de cisão, tá, entre o mundo dos brancos e dos não brancos, teria que haver a quebra disso. Tanto é que tem, eu até recomendo a vocês, filmes emblemáticos, oriundos do juiz Marshall, e as situações maravilhosas que ocorreram a partir dele, né? Um advogado de raça negra, que sempre foi defensor desse padrão, né? Da isonomia, da igualdade, para não haver essa distinção de raça, né? De cor. Então, é maravilhoso, e recomendo também aquele filme das astronautas, que uma das passagens do filme a grande, né, aí, até passando pela igualdade de gênero, a grande mentora lá dentro de uma das criações, ela era a única mulher e negra, então ela tinha dois fatores, esse filme é maravilhoso, Dani, ela tinha dois fatores de interseccionalidade, que a gente chama, ou seja, dois fatores de discriminação, porque ela, mulher, dentro de um ambiente completamente masculino, de eu masculino, ela, mulher e negra. Aí, o que é que aconteceu? Ela, sempre no meio do expediente, ela queria ir no banheiro. E aí, ela precisava ir no banheiro, e aí, o chefe via que ela ia e demorava muito. Sabe assim, quando quem está querendo marombar
o horário, né, do trabalho, diz que dá aquela fugidinha que deviam ser 10 minutos, aí você passa meia hora. E aí um dia, o chefe dela, branco, óbvio, homem, ele pegou no meio de todo ali o ambiente masculino, e pegou, olhou para ela e disse assim: ei, o que está acontecendo? Você demora demais. Quando você sai, vai lanchar, vai fazer o quê? Ela pegou toda sem graça e ela disse: eu tenho que falar a verdade. É porque eu tenho que ir não sei quantos quilômetros no outro bloco, porque o banheiro de mulheres negras é não sei quantos quilômetros de distância daqui. Então, ela demorava muito, porque ela tinha que fazer todo o percurso para o outro bloco, na outra situação, dentro da NASA. Então, vejam, aí ele, como chefe, disse, aí a imagem, né, o simbólico, aí ele pegou uma marreta, aí ele pegou e disse assim: pois isso hoje vai acabar. Chegou lá e quebrou. E disse: nós vamos ter um banheiro único. E culturalmente isso foi difícil, porque as brancas ainda olhavam para ela com fator discriminatório, porque era como se elas estivessem perdendo espaço, né? Os homens também perdendo espaço. Então, vejam, são situações que a Suprema Corte americana, ninguém está dizendo que acabou, tá? E que a sociedade americana hoje é padrão de perfeição. Ninguém está dizendo isso. O que a gente está dizendo é que formou-se um precedente para além daquele caso da escola, para qualquer momento de situação de segregação, de discriminação racial, aí pode ser invocada aquela razão substantiva de decidir, por isso o rácio decidente. O Brasil resolveu adotar. É um passo de gigante, porque, vejam, nós tínhamos todo um sistema decalcado em leis, hoje nós temos também a decisão judicial. Para os constitucionalistas, por que é um passo extremamente perigoso? Porque nós estamos colocando na mão do judiciário, que já decidia a política pública, decidir além, tá? Com a formação de precedentes. E o Brasil importou técnicas que já existiam, tá? Isso eu quero deixar muito claro. Não é só com o CPC de 2015, porque quem falar isso está errado. Nós já tínhamos, desde 1999, vejam aí na tela, no item 4, a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de arguição de cumprimento de preceito fundamental, mandado de injunção, ou seja, técnicas oriundas da própria Constituição, do texto constitucional, e que depois foram legisladas. De 88, nós ficamos 11 anos sem a legislação, tá? Mas aí depois, pasmem, de 11 anos, vieram as leis de controle de constitucionalidade e arguição de descumprimento do preceito fundamental, tá? Hoje, inclusive, eu coloquei uma observação aqui para vocês, que vocês precisam, obviamente, é papel meu aqui, informar que está sendo discutido um Código de Processo Constitucional, tá? Inclusive, o professor Marinoni está na comissão de juristas. O nome que eu mencionei ainda há pouco, o professor Marinoni, está na comissão de juristas para a discussão de um Código de Processo Constitucional. Ou seja, uma legislação que viesse uniformizar toda e qualquer necessidade procedimental dentro das ações de porte constitucional. E temos já também, desde 2004, com a Emenda Constitucional 45, as súmulas vinculantes. Ou seja, já tinha um arquétipo, um modelo constitucional dentro desse perfil de precedentes. Mas o que é que se imaginou? Você tem que colocar no sistema processual. Não basta só o controle concentrado de constitucionalidade. Não basta apenas ofertar a súmula vinculante oriunda do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho súmulas nos outros tribunais. Eu posso ter N situações problemáticas para Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional Federal, e aí eu não vou poder resolver. Por quê? Porque o sistema só estava montado para quem? Para os tribunais superiores. Só o STF, praticamente. Porque, vejam, voltando aqui, por que só o STF? ADI, ADC e ADPF. Quem é que tem legitimidade? Só o Supremo Tribunal Federal. O mandado de injunção discutindo a questão de controle e ofertar interpretação de normas, Supremo Tribunal Federal. E aí, não acontecem problemas para baixo?
dentro da hierarquia e da organização judiciária, por isso se resolveu introduzir no CPC e alinhar todo o sistema com precedentes. Então, desde a base, desde o juiz de primeira instância, tudo tem que ser respeitado e voltado para o sistema de precedentes. Por quê? Então, se incorporou no artigo 926 do Código de Processo Civil o chamado dever de uniformizar a jurisprudência, de trabalhar a jurisprudência de modo isonômico e também com a questão da segurança jurídica, tá? Para não haver mais aquela jurisprudência lotérica, de, vamos lá, vamos ver a feira e quem dá mais e quem consegue resolver. Eu acho que a Beli fez uma pergunta aqui, para a gente ao lado, eu vou tentar abrir. Espera lá. Deixa eu tentar abrir aqui a perguntinha da Beli. Aqui, consegui. É que mudou um pouquinho o formato do Google Meet. Mas, professora, não dá para usar o Código de Processo Civil? Não, Beli. A ideia, tá? Acho que ela caiu a chamada, é verdade, Camila. A pergunta da Beli é interessante. Para que se criar um Código de Processo Constitucional? Isso é uma grande discussão, não só dos constitucionalistas, mas também dos processualistas. Se tudo que a gente já tem ofertado dentro do processo não caberia lá dentro, para que criar mais uma legislação procedimental, mais um canal de divergência interpretativa? Sim, pode ser um tiro no pé. Por que que estão imaginando isso? Que é para atualizar as leis já existentes, entenderam? É para ser um grande guarda-chuva, para poder fazer um trato uniformizador de todo o perfil do processo constitucional. E quando a gente fala nesse Código de Processo Constitucional, seria uma proposta essencialmente para o controle de constitucionalidade, porque hoje qual é uma das grandes travas do controle de constitucionalidade? O problema da modulação de efeitos. A legislação deixou muito solta. Diz assim, olha, via de regra ex nunc, está lá na Lei 9868 de 99, é o artigo 26, tá? Lei 9868 de 99, artigo 26. Tem lá o controle, via de regra, na modulação de efeitos. Eu até recomendo um livro da minha orientadora de doutorado, maravilhoso, ela está fazendo milhares de lives a respeito, da professora Teresa Arruda Alvim, que é sobre modulação de efeitos, excelente livro, salvo engano, é da Revista dos Tribunais. Então, ela discute esse padrão. Será que pode ser tão genérico assim, dizer, olha, quase tudo é ex nunc, e o tribunal, Supremo Tribunal Federal, vai dizer quando é tunc, quando é retrooperante. Será que as situações são todas delimitadas assim, com essa facilidade? Não, porque a gente está falando de vida, tá? Isso é da RT, perfeito, Samanta, é um livraço, tá? Sou até suspeita para falar da professora maravilhosa Teresa Arruda Alvim, mas é uma bibliografia de peso na doutrina de processo constitucional. E ela tem feito várias lives, vocês podem, inclusive, acessar no Instagram. E a discussão é qual é o padrão de modulação de efeitos que a gente pretende hoje, e até dentro do perfil desse caráter precedentalista. Então, não é tão simples assim, como a legislação lá em 99, ela se desatualizou. Porque, Beli, como o sistema recebeu tudo isso como um turbilhão em 2015, então eu preciso atualizar também o controle de constitucionalidade. Eu preciso colocar ele numa simetria. Ele não está ainda simétrico. Agora, se você me perguntar, isso pode ser um tiro no pé? Com certeza. Eu diria do pé, né? Pode acabar com a gente dentro de sistema jurídico nacional, porque se não ficar bem redigido e se a interpretação não for legal ofertada pelos próprios tribunais superiores, aí é liquidar a gente. Que é o mesmo caso aqui do precedente. Então, hoje, qual é o nosso grande mal-estar? Que o CPC ele deu um passo extremamente de gigante. Será que ele consegue receber tudo isso? Vejam só. No artigo 926, eu não coloquei a redação dele aqui, mas vocês podem olhar aí, nesse dever de uniformização de jurisprudência, eu tenho 3 palavras lá seríssimas, tá? Que é em prol da estabilidade das relações jurídicas, um sistema estável, íntegro e coerente. O que é isso?
Ou seja, foi-se lá nas pós-graduações do Brasil inteiro, onde a gente discute autores de grande porte, autores alemães, autores italianos, autores portugueses, autores espanhóis, enfim, um grande número de autores e autores da filosofia americana, enfim. E aí, vamos lá discutir o que é padrão de um sistema íntegro. Essa palavra integridade é a teoria da integridade de Working, a discussão. Aí se imagina, será que o legislador pensou nas premissas de Ronald Dworkin, que está dentro de um sistema americano, de um padrão de estabilidade e coerência, de Lawrence, de Klaus William Canaris? Então, vejam, é um salto, assim, de força do sistema. Será que o judiciário está preparado para tudo isso? Mas a gente precisa ou não? Essa é que é a grande dúvida. Eu acho que precisa. A gente tem que arriscar e tem que vivenciar e colher as experiências. É dentro de uma lógica, de um método meio que experimentalista, tá? Eu acho que não tem jeito, porque do jeito que a gente está é falência do sistema judicial. E o 927, com o 926, ele erigiu toda essa visão precedentalista, porque ele disse lá, em primeiro lugar, qual é o dever de casa para os tribunais superiores. Todos os tribunais superiores têm que obedecer, dentro de uma visão, controle concentrado de constitucionalidade, de súmulas vinculantes, de recursos extraordinários especiais repetitivos, que a gente estudou no encontro passado, na segunda, de enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e de orientações de plenário e de órgão especial, que é a composição maior dos tribunais, tá? Aquela composição que a gente diz cheia, localizada, com maior número de desembargadores e ou ministros. E plenário quando é inteira, são todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11, tá? É o plenário. Bom, o TJE, TRF, TRTs, lembrem que eu comecei o encontro de hoje dizendo que sempre se teve uma proposta para o Supremo Tribunal Federal e não tinha para o restante dos outros tribunais do Brasil, ok? Tá? Agora a gente tem para o TJE também precedentes, para o TRF também precedentes, e para os TRTs. Eu já estou incluindo aqui no processo trabalhista, que sempre esquece. É a mesma coisa. No sentido de que o TJE cria um precedente dele. Quem é que tem que obedecer o precedente dele? Todos os juízes e os desembargadores que estão vinculados também. Então, é uma eficácia horizontal entre os desembargadores e uma eficácia vertical. Qualquer juiz tem que respeitar. Então, todos nós temos que respeitar. E como isso vem com técnicas de IRDR e incidente de assunção de competência. E o incidente de inconstitucionalidade, tá? Continuando, olhem lá aqui, o eixo. O que é que nós temos hoje no Brasil? Tudo e todos têm que fundamentar tudo que pedem. Quando eu disse tudo e todos, não é só o juiz, não é só o ministro, não é só o desembargador. São todos os advogados e todos os que estão para o trato da justiça. Todos têm que observar, olha aqui, 927, a hierarquia da organização judiciária. Todos têm que respeitar os precedentes formados de incidente de resolução de demandas repetitivas, porque quem é que julga o IRDR? O Pleno. E o Pleno irradia para todo mundo. Então, foi o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O juiz lá de Paraupebas tem que respeitar o juiz de Belém, o juiz de Santarém, o juiz de Marabá, todos, sem sombra de dúvida. E de um IAC, quem julga? O Pleno também do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E aí, todos têm que respeitar, entre desembargadores e juízes. Então, eficácia horizontal entre eles e para baixo entre juízes. Não era assim nosso sistema. Além disso, tem a possibilidade de arguir inconstitucionalidade. Professora, pode ser arguída uma inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado? Claro, claro. Lembrem-se qual é o sistema ofertado no Brasil. Qual é o sistema ofertado no Brasil? A inconstitucionalidade concentrada, que é direto no Supremo, o ADI, ADC, ADPF, e a inconstitucionalidade que pode começar com o juiz de primeira instância, passando por todos os tribunais e desaguando em recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal.
Afora a arguição de inconstitucionalidade, quais são outros instrumentos ao lado que nós já estudamos, onde nós temos ofertada a técnica precedentalista. Quando o juiz de primeira instância decide improcedente liminarmente o pedido, ele está dizendo que não pode continuar a ação porque já tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não pode continuar a ação e nem é econômico para o país, nem é eficiente, nem é razoável ela continuar, porque já tem um precedente formado em uma ação direta de inconstitucionalidade. Quando não tinham esses artigos aqui, tá? De 332 e 932 e dos próprios poderes do relator nos tribunais, o que é que acontecia? Eu ficava com a jurisprudência lotérica. O que era a jurisprudência lotérica? Eu entrava com uma ação. Olhem só como era má fé. Era má fé. Eu sabia que o Supremo já tinha julgado contra mim, tá? Mas eu entrava com a ação. Eu tentava com o juiz de primeira instância. Eu tentava com o TJE. Eu tentava com o STJ e eu ainda ia cara de pau para o STF. Isso é economia processual? Isso é eficiência? Isso é um trato de acesso à justiça? Isso é correto? Palavra mais simples? Claro que não. Isso atenta a toda boa ordem, toda boa fé objetiva, a conduta ética do sistema, inclusive por nós, advogados, fazendo isso. Então, a gente tentava na marreta, tá? E no colar-colou. O colar-colou pode existir hoje? Não. O próprio juiz de primeira instância deve conhecer os precedentes dos tribunais superiores e aplicar. E ele já diz, olha, essa atuação eu já vou julgar improcedente, porque já decidiu o Supremo Tribunal Federal assim, assado e cozido. Porque já julgou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que é o tribunal que eu devo obediência imediatamente. Entenderam? Começa a ter uma harmonia, uma coerência, uma integridade no sistema. E aí todos respeitando. E quem não respeita, qual é o instituto? Que não é recurso, é um sucedâneo recursal, reclamação. Vejam aí como esse quadro fica bem visual aí para vocês, né? Acho que a brincadeira agora que virou moda, visual tech, né? Tech no direito, a tecnologia no direito, direito visual. Então, olhem aí o visual para vocês não esquecerem. E quando eu tenho demandas repetitivas, o recurso especial extraordinário repetitivo também resolve no 1036, que a gente já viu. Então, qual é a função dos precedentes hoje no Brasil? Tá? Eu fiz um esquema aqui para ficar bem delimitado para vocês. Os precedentes podem ter eficácia persuasiva. O que é a persuasiva? É a não vinculante. Ah, professora, mas pode ter eficácia persuasiva não vinculante no Brasil? Claro, a decisão do juiz. O juiz não pode vincular o Brasil inteiro. A decisão do juiz é a decisão dele, estudando o processo e decidiu. Então, é só uma eficácia que persuadiu as partes. Mas eu, parte, não me conformei e recorro. E aí posso vir a conseguir, até o Supremo Tribunal Federal, passar para uma eficácia que antes era persuasiva, passar para uma eficácia intermediária. O que seria a eficácia intermediária do precedente? É aquele que não se formou vinculante e nem é só persuasivo porque já está nos tribunais. Repito, é aquele que não é só do juiz, por isso não é só persuasivo. É uma eficácia que ficou próxima da vinculante, mas não é vinculante. Por quê? Porque é súmula simples. Professora, o que é a súmula simples? Por exemplo, se vocês pegarem lá a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, é uma súmula o quê, professora? Ela é vinculante ou não vinculante? Ela não é vinculante, mas ela não é qualquer súmula. Ela é uma eficácia intermediária. É uma eficácia que já demonstra qual é o caminho do tribunal. Quando é que eu tenho eficácia vinculante? A normativa, que também no estrangeiro se fala abiding. Abiding eficácia, é a eficácia vinculante, né? Aqui vincula, aqui une, aqui amarra. Quando se atinge o quórum das súmulas vinculantes. Quando se atinge o quórum de julgamento do IRDR. Quando se atinge o quórum de julgamento do IAC, quando se atinge o quórum
nas questões de controle de constitucionalidade, ou seja, o quórum de maioria absoluta. Percebam. Aí eu vou falar em eficácia vinculante. Tudo bem? E observação aqui, que é uma expressão que ingressou no Brasil com os estudos e o papel do ministro Gilmar Ferreira Mendes no Supremo Tribunal Federal, que é a chamada objetivação de recurso extraordinário. Vocês vão ler em livros de constitucionalistas essa expressão, porque ela veio do constitucionalismo alemão. O constitucionalismo alemão trabalha com essa expressão de objetivação do recurso extraordinário, que significa dizer que o recurso extraordinário teria uma decisão interpartes, mas é tão relevante, ela gera tanta repercussão aquela matéria, tá? Que aí ela se torna uma repercussão geral, que hoje é o critério, o pressuposto da repercussão geral para o recurso extraordinário, que aí ela passou de um campo concreto para um campo abstrato, e aí se torna um precedente, tá? Categorias fundamentais dos precedentes. O que é que vocês vão ver como expressões importantes dentro dos precedentes? Vocês vão ver a palavra ratio decidente. O que é a ratio decidente? São os motivos determinantes. Eu coloquei aqui até a doutrina de um constitucionalista, do ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? Motivos determinantes. A eficácia normativa do precedente, ou seja, a eficácia vinculante, atingindo o quórum maior, o quórum de maioria absoluta. Não é a mera fundamentação. Fundamentar, todo juiz é obrigado. Agora, quando é que a fundamentação vincula? Quando ela está para o tribunal, não é só o Supremo Tribunal Federal, tá? Repito, hoje com o CPC, que é o passo de gigante, os outros tribunais também têm os seus precedentes. Vocês vão abrir hoje é dever de casa, o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e vocês vão ver que tem um núcleo lá de gestão de processos repetitivos, tá? E vocês vão ver lá os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Tem, inclusive, uma coluna sobre todo esse assunto que a gente está falando. E a ratio decidente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará se tornará a eficácia normativa dos precedentes que todos os juízes que estão sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm que obedecer, inclusive os desembargadores, a eficácia horizontal. Não é a mera fundamentação, porque todos eles fundamentam. Então, o que é ratio decidente? Para alguns, é a tese jurídica, para outros, descrever o entendimento adotado pela Corte como a premissa necessária ou adequada para decidir o caso concreto, à luz das razões invocadas pela maioria. Então, é o teor argumentativo como premissa essencial, premissa fundamental que vai estar aí naquela tese. Por exemplo, enveredar pela tese do direito adquirido, de um ato jurídico perfeito, de uma formação de um padrão até de inconstitucionalidade. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês antes de ingressar no 7.2, tá? Nem olhem aí o esquema, olhem só esse exemplo. O Tribunal do Trabalho se viu com a seguinte situação. A reforma trabalhista estabeleceu na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que os reclamantes que se aventurarem em uma reclamação na Justiça e tiverem a sua reclamação não julgada de maneira procedente, ou seja, perderem, forem sucumbentes, vencidos no que eles estão alegando, eles têm que pagar custas para o vencido. Reclamante quer ir para o suficiente, que é vulnerável. Mas por que, professora, que o legislador fez isso? O legislador quis imprimir na Justiça do Trabalho uma lógica de quê? Diminuir os aventureiros, os trabalhadores que vão lá e tudo pedem dano moral de 1 milhão, 500 mil. Professor, isso acontecia? Com certeza, gente. Mas só que eu não posso, por conta disso, por conta desses aventureiros, trabalhar com a falta de acesso para todo mundo. E não é qualquer todo mundo, é o trabalhador, que é frágil, que é o polo mais fraco na relação capital-trabalho, porque ele só está entrando com o trabalho dele, com a força humana.
Então, vejam, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por provocação do excelentíssimo desembargador Gabriel Veloso, ingressou o doutor Gabriel com um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade para o pleno do tribunal, ou seja, todos os desembargadores do trabalho decidirem se essa norma é inconstitucional da CLT incidenter tantum, incidentalmente. Por que não pode ser controle concreto, controle abstrato? Porque só quem faz o controle abstrato no Brasil? Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo Tribunal Federal, preste atenção, ainda não decidiu a ADIM a respeito dessa matéria, o Tribunal do Trabalho, que pode e deve, já arguiu a inconstitucionalidade incidente tanto. Então, todos os juízes do Tribunal Regional do Trabalho, todos nós, Ministério Público, advogados públicos, advogados privados, já sabem e tem que ter coerência. Não devem nem fazer esse pedido. Se fizerem, não vai nem ser apreciado, porque o pleno do Tribunal Regional do Trabalho já firmou seu precedente em incidente de arguição de inconstitucionalidade, que há razões argumentativas, todas as que eu falei. Indúbio pro operário, ele é a parte vulnerável, é o acesso à justiça. Se quiserem, inclusive, eu mando pela Lu o voto, tá, no pleno e a decisão do pleno do tribunal, demonstrando para vocês a formação de um precedente, tá? E ele se tornou vinculante, ok? Por quê? Porque a ratio decidente dele, olha aqui, é um motivo determinante. Então, tem uma eficácia normativa de precedente. Adiante. Obter dictum. O que é o chamado obter dictum que vocês ouvem, inclusive, muitos ministros em entrevistas? Não, mas isso daqui foi um fundamento obter dictum, é um fundamento desnecessário, é o fundamento ao lado, não é o fundamento vinculante. Então, é o fundamento a latere que a gente diz, que está lá dentro, mas não é o principal. Por que que os tribunais superiores, na formação de precedentes, isso tem que ficar claro, o que é fundamento principal, ratio decidente, e o que é fundamento obter dictum, porque o obter dictum não vincula. Se o obter dictum é o desnecessário, portanto, ele não produz efeito vinculante para o julgamento futuro. É o que nós escrevemos aqui para vocês. Obter dictum é o singular do latim, e obter dicta é o plural do latim, tá? Na declinação do latim. Bom, e o que é que vocês também ouvem muito falar? Distinguishing, ou distinção. É a comparação. Então, olhem lá. Teve o caso da Gisele, ou melhor, teve o caso da Linda Brown, ok? Da garotinha, na Suprema Corte Americana, ficou com direito à vaga na escola de brancos. Tudo bem? Amanhã tem o garotinho, sei lá, Thomas, tá? Lá nos Estados Unidos. Aí o Thomas vem com uma ação discutindo que ele não teve vaga em um hospital. O que é que o magistrado daquela ação tem que fazer? Ele tem que comparar o caso já julgado, o case, o precedente da Linda Brown, se aplica ou não para o caso do Thomas, tá? Do hospital. Se aplicar, perfeito. Se não aplicar, tem que ser feito o que a gente está colocando aqui em negrito, a distinção. Ele só pode se afastar, o juiz, do precedente, desde que ele fundamente que aquela outra situação é o quê? Distinta. Que ela é diferente nas razões de decidir já julgadas. Entenderam? Tá? Se for a mesma, ele não pode afastar, não pode distinguir. Se for a mesma, repito, ele tem que adotar, aplicar. Se for diferente, aí ele diz que ele emprega o distinguishing.
Adiante. O que é overruling? É outra expressão técnica, é outra metodologia tecnicista para os precedentes, é outra técnica processual. É superar o precedente e excluir o precedente, porque ele não se torna mais adequado social ou juridicamente. Eu não posso revogar uma súmula vinculante, eu não posso modificar uma interpretação. Por quê? Porque mudou a vida, mudou a razão de ser. Então, nesse sentido, é a chamada emprego de técnica de overruling. O melhor caminho para a técnica de overruling, para exclusão do precedente, é o próprio tribunal rever a sua situação. Por isso que tem nos tribunais uma comissão permanente de jurisprudência, onde ela vai fazendo a revisão e muitas das súmulas são canceladas, revogadas ou reelaboradas, tá? Passando, obviamente, pelo plenário ou órgão especial. Outra técnica, overriding. Overriding, não há substituição da norma contida no precedente. O overriding apenas está dizendo que ele fica restrito à incidência no caso concreto, tá? Então, eu formo um precedente, eu digo assim, eu não vou substituir a norma contida no precedente, eu vou dizer só que esse caso concreto, ele tem a mesma ratio, mas só que ele tem que ficar restrito a apenas esse caso concreto. Nós não temos conseguido fazer ainda com tranquilidade a técnica de overriding no Brasil, tanto é que vocês só conseguem ver as técnicas de overruling, de superação e ou de extinção, porque a técnica de overriding, ela requer uma expertise, uma especialização no manejo do precedente. E esse problema, para o caso concreto, inclusive tem autores que nem acham que foi recepcionado para o Brasil. Então, é um caso ainda que está em construção na técnica de overriding. E a gente tem que ter muito cuidado com a perspectiva do próprio overriding, porque ele pode romper o sistema e até gerar uma discussão de decisão per incúria. Porque se eu digo que aplica para aquele caso concreto e só para aquele caso concreto, é como se eu estivesse me desvinculando do caráter objetivo do precedente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é o overriding, tá? Não posso dar o overriding uma pedalada, assim, olha, nesse casinho aqui, só nesse eu afasto o precedente. Não. Que fundamentação é essa? Está ofertada. Então, não posso cair na chamada decisão per incúria. O que é a decisão per incúria? A decisão que o juiz proferiu sem conhecer o precedente vinculante. Ou seja, ele não respeitou o precedente que vincula ele próprio. Isso não pode acontecer, porque isso, inclusive, pode ser caso de startar um procedimento de controle administrativo contra o magistrado no Conselho Nacional de Justiça. Então, sinceramente, nós temos que ter muito cuidado com o emprego de técnica overriding para não cair aqui em um desrespeito ao próprio precedente vinculante e o magistrado estar incorrendo aí em um abuso no exercício das suas funções, tá? E o que é o sistema stare decisis? Não é decisis, tá? É decisis. O sistema do stare decisis é que os magistrados estão obrigados à observância dos precedentes. Então, tem que ter muito cuidado com o emprego dessas técnicas, porque eu tenho que ter uma fundamentação, e aí sim eu consigo, distinguindo o caso concreto, tá? Do precedente. Então, esse é um trabalho que a magistratura tem que entender e todos nós temos que aprender. Nós estamos engatinhando porque não nascemos com o sistema de precedentes. E a técnica para os tribunais intermediários? Vamos pensar para os TRTs, para os TJEs, para os TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Qual é aqui o IRDR? O IRDR, eu já até coloquei para vocês aqui o cabimento, tem que ser uma questão estritamente de direito. A legitimidade pode ser de ofício do Ministério Público, das partes. Pode um juiz dizer assim, Eras, eu tenho 5.000 processos iguais na minha vara.
A minha vara está completamente sobrecarregada de 5.000 demandas que discutem problemas de correção monetária e fatores de correção monetária no FGTS. Esse exemplo que a senhora está falando é verídico? Sim. Então, problemas de FGTS e correções. Legislação Brasil. Problema interpretativo. Aí eu digo assim, meu Deus, eu juiz, eu vou provocar o presidente do tribunal, do meu tribunal, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, dependendo, obviamente, da matéria que eu estou falando, lato sensu, tá? Aí eu vou e provoco com uma simples petição para que o pleno comece esse procedimento de incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, pode ser o juiz, pode ser desembargador, pode ser o Ministério Público, podem ser as partes, podem ser interessados. Então, todos com o trato da justiça para esse dever de uniformização de jurisprudência. E qual é a competência aí? É do pleno ou de um órgão especial. Lembram que eu falei o órgão especial quando são tribunais grandes que não conseguem reunir todos os nossos integrantes daquele tribunal, daquele órgão do Poder Judiciário, aí eu posso ter um órgão que não é a fração completa, né? Perdão, a fração completa, falei errado, que não é a composição completa, mas que seja uma fração grande, que consiga lhe agregar o ideário de quase todos, ou representando quase todos, entenderam? Tá? Então, como é o IRDR? Olhem só, eu dei entrada. Vou dar para vocês um exemplo que eu já fiz, tá? Eu ingressei no Tribunal Regional do Trabalho, bateu na presidência, aí a presidência manda para a secretaria distribuir. A presidência faz algum juízo? Nenhum. Estou sendo taxativa. Presidência nenhum. É só um órgão para saber que alguém startou, alguém lá provocou. Porque é o presidente, ou a presidente. Aí ele determina para a secretaria para distribuir para quem? Para um desembargador, que vai ser o relator do chamado incidente de resolução de demanda repetitiva. O que é que ele deve fazer? Ele deve colocar logo na primeira sessão do pleno ou do órgão especial. Colocar o quê, professora? Isso que está aqui, admissibilidade. Ele leva para o pleno decidir se vai admitir o incidente ou não. O que é admitir, professora? Vamos lembrar o que é juízo de admissibilidade? V. Deve ser caso para IRDR, é questão de direito, é legitimado o que provocou. Então, é isso que vai verificar. Competência, legitimidade e o objeto, se é uma questão que merece IRDR. Conseguiu isso, aí ele é admitido nessa sessão. Foi admitido, ele sai da sessão para quê? Para o relator. O relator, com o juízo positivo do pleno, aí ele suspende todos os processos pendentes. São 1.000 pendentes, vão ficar pendentes. São 10.000, 1 milhão, 2 milhões, não importa a quantia. Todos os processos idênticos ficam pendentes, suspensos, sobrestados. Aí ele requisita informações, se julgar necessário, para instruir o IRDR. Aí, gente, pode fazer audiência pública, deve, para mim deve, né? Mas, lamentavelmente, a maior parte dos incidentes de resolução de demanda repetitiva não tem sido alvo de audiências públicas. Pode ouvir interessados, pode ter incidência de amicus curiae, ou amici curiae, no plural, aí vai. Depois, se o Ministério Público não foi a parte que ingressou com o IRDR, ele é intimado para exarar a sua manifestação, seu parecer. E aí existe a outra face do IRDR. De novo, ele volta para o pleno, e aí o pleno vai julgar o conteúdo do IRDR nessa outra sessão, fixando a tese.
a fixação do precedente com o quórum de maioria absoluta, fixa para os casos pendentes, foram 1.000 sobrestados, fixa para eles, para os casos futuros e no caso suscitado. Entenderam? Então, por que é precedente? Porque é voltado para o futuro, tá? Para os que ainda nem existem, para os pendentes, sobrestados, parados, e para os futuros, para frente, tá? Infiere, que se diz no latim. Tudo bem? No meu caso concreto, foi um caso de discussão, de contribuição, se os servidores deveriam ou não pagar essa contribuição. Eu percebi que tinha uma pluralidade de demandas idênticas e julgados já diferentes. A primeira turma do tribunal estava julgando diferente, a primeira e a terceira turma estavam julgando diferente da segunda e quarta turmas. Então, se instalou uma divergência com a necessidade do dever de uniformização de jurisprudência. Aí eu fiz a petição para a presidência, juntando os julgados repetitivos divergentes, isso é pressuposto, mostrando o embate, a multiplicidade de demandas, e o jurisdicionado aqui, sem uma posição uniforme do tribunal. Aí ele foi para a sessão, foi admitido, e depois foi feita a segunda sessão para fixar a tese, dizendo que a competência para o julgamento dessas contribuições era da Justiça do Trabalho. Era uma discussão de contribuição de servidor e se era competente a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. Aí resultou na competência do seu trabalho. Foram sobrestados mais de 300 processos, acho que 350, e vindouros já foi aplicado o precedente, sei lá para quantos mais, nem eu tenho mais esse dado. Então, foi fixada a tese. Foi o primeiro IRDR, aqui dentro da perspectiva do Estado do Pará, que foi admitido e julgado. Nós tínhamos tido alguns outros no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas não tinham sido admitidos. O nosso conseguiu ser admitido e julgado. Foi o primeiro no Pará inteiro. Foi bem legal, porque aí a gente conseguiu imprimir o resultado útil da técnica, o resultado ótimo da técnica, ou seja, se maximizou o acesso à justiça. Então, hoje a tese está firmada, tá? Foi da lavra, inclusive, da relatora, que foi nossa professora da UFPA, a desembargadora Rosita de Nazaré Cidrim Nassá, que foi professora da casa e hoje se encontra aposentada. O incidente de assunção de competência, qual é a diferença dele para o IRDR? O IRDR, eu já tenho julgados que se batem, julgados repetitivos que mostram o quê? A divergência no tribunal. O IAC não, é para prevenir a avalanche de julgados divergentes. Esse é mais difícil. Eu ingressei também com o IAC na Justiça do Trabalho, um incidente de assunção de competência, mas ele não foi admitido. Porque, assim como o IRDR, ele tem também um juízo de admissibilidade. Quais são os pressupostos dele? Estão aqui, eu coloquei os 3 para vocês. Tem um pressuposto positivo, tem que ser um processo que diga assim, ele é vitrine, depois dele julgado, ele cobaia, vem 5.000, vem 300, vem 400, ou seja, vai sobrecarregar a justiça. Então, eu já atuo preventivamente. No IRDR, eu não tenho mais a atuação preventiva, eu já estou no caos. Eu já tenho milhares de demandas que estão se batendo. Repito, no IAC, nós vamos atuar, tem um processo, e a gente diz, olha, holofote nele, porque dele vem milhares. Então, o órgão colegiado decide em admitindo já para preventivamente, antes que estoure o problema, já decidi. Por que é mais difícil receberem o IAC no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Regional Federal? Tanto é que, se vocês olharem um perfil de qualquer tribunal, tem milhares de julgamentos já de IRDRs e pouquíssimos julgamentos de IACs. O IAC, via de regra, não é admitido. Por que isso? Porque simplesmente o IAC atua preventivamente. Então, os juízes ainda não estão vendo o caos. Então, é difícil eles conseguirem vir para além. Já no futuro, tá?
É um emprego realmente de técnica preventiva, técnica inibitória, que a gente chama, de causa piloto. Por que ele, repito, ele é mais difícil? Porque culturalmente nós já estamos acostumados a atuar apenas no incêndio. A gente não sabe atuar ainda com só aquela fumacinha ainda, né? Que ainda virá o fogo, não. A gente já quer atuar no incêndio. Atuar no incêndio é o IRDR. Atuar antes do incêndio instalado é o IAC, tá? E, por fim, a nossa ação rescisória. Olhem só aqui, da ação rescisória. O que é hoje o sistema? O sistema está aqui. Tem ações autônomas, ações que não precisam de nada e não dependem de nada. Ele tem recursos, e recurso é a extensão da ação. E ele tem sucedâneos recursais como reclamação, correção parcial, que a gente viu, pedido de reconsideração. Todos eles acabam convergindo para uma situação de revisar, que já foi julgado, como é o recurso, de anular, porque tem vícios, e a ação autônoma também vai ficar no padrão dessa anulação. O que é a ação rescisória? No país, quando eu caminho tudo, eu alcanço, depois de todo o esgotamento do caminho recursal, que palavrinha que está aqui na tela? A chamada coisa julgada. Ou seja, leia-se, o trânsito em julgado. O legislador resolveu nos ofertar 2 tipos de coisa julgada. A coisa julgada material e a coisa julgada formal, que a gente já estudou. A coisa julgada formal, relembrando, ela é oriunda de sentenças processuais, de sentenças terminativas, de sentenças que extinguem o processo apenas sem resolução de mérito a teor do artigo 485 do CPC. E a coisa julgada material, ou seja, a coisa julgada formal, só para relembrar, na forma, ou seja, dentro do tripé de interesse, legitimidade, pressupostos processuais, desistência, que é mera sentença formal, amanhã eu posso reajuizar a ação. Então, é o elemento forma, é o elemento capa, é o elemento externo, exterior do processo. E a coisa julgada material é o elemento da teoria da substanciação, do elemento de demanda, de pedido mais causa de pedir. E aí nós temos a extinção do processo nas sentenças definitivas ou sentenças com resolução de mérito. E lembrando que na coisa julgada material, às vezes eu posso não ter um mérito direto, posso ter um mérito indireto, por exemplo, uma prescrição, uma decadência, uma renúncia ao direito em que se funda a ação, a teor do que dispõe o artigo 487 do CPC. Bom, mas chega um ponto que eu tenho que ter o quê com a coisa julgada? Estabilidade, segurança jurídica. Eu tenho que ter ponto, fim. O que é que se viu o sistema? Bom, e se eu tiver um fim com coisa julgada, com um vício dentro de uma gravidade, de uma valoração que mereça um último grito no sistema, um último suspiro, uma última rácio, uma última lógica de uma técnica para tentar mudar aquele erro intrínseco. Aí se criou o Instituto do quê? Da ação rescisória. O Instituto da Ação Rescisória não é novo, ele já está com a gente desde o Código de 39, anterior ao Código de 73, inclusive doutrina pontiana, doutrina de Pontes de Miranda, tá? É, inclusive, o livro, eu diria, marco no Brasil, o Tratado da Ação Rescisória de Pontes de Miranda. E o que é que fez o legislador do processo de 2015? Ele apenas deu um novo contorno. Ele fez, assim, uma nova remodelação na ação rescisória. E só arrumou um pouquinho mais a casa. E como ele arrumou a casa? Por exemplo, aqui ele escreveu, que está em negrito, a decisão de mérito transitada em julgado, né? Ele ajeitou um pouquinho a casa. Quando ele disse decisão de mérito, não é só sentença transitada em julgado que pode ser alvo da rescisória, pode ser também o acórdão, pode ser decisão monocrática, pode ser decisão interlocutória, ou seja, qualquer decisão, qualquer provimento do juiz que enfrente mérito.
Então, enfrentou o mérito, transitou em julgado, acabou o canal recursal, pode ser alvo da ação rescisória. Por que eu digo pode? Porque a ação rescisória não é obrigatória. E mais, ela tem um pressuposto extremamente excepcional, as hipóteses. Quando vocês leem os incisos do artigo 966, vocês vão observar que não é para qualquer caso. Por quê? Porque é uma ação que tem que ser vista, tem que ser olhada excepcionalmente. Ela não pode ser regra, senão ela vai virar um recurso. Ah, olha, terminou meu recurso extraordinário, terminaram meus embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal, agora eu sei que eu vou para o outro degrau, que é a ação rescisória. Não, não é assim. O nome dela já diz tudo, qual é a natureza jurídica dela. É ação. E é uma ação excepcional. Começa onde? No tribunal. Ela começa no tribunal. Então, não é qualquer ação, é uma ação grave. Ah, os tribunais como é que vêm, professora? Com maus olhos. Porque, imagine, foi julgada a demanda, acabou. A ideia é essa. Então, ela é exceção da exceção. A regra acaba com a coisa julgada. E por isso, eu vou dizer aqui para vocês. Olhem só a complexidade dela. Ela pede para rescindir, para quebrar. Olha a minha imagem aqui com as mãos. Pá! Ela quebra a coisa julgada. Isso é gravíssimo. Porque o que é que diz a Constituição da República? Que tem que proteger a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Isso também está na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ela pede um novo julgamento, quer dizer, imaginem, olha, sentença, apelação, embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, transita em julgado. Eu penso que eu durmo tranquilo. Não dorme tranquila, tá? Porque aí vem uma ação rescisória na minha cara, quebra a minha coisa julgada, o meu sentido estável, que eu já tinha de decisão, promove o novo julgamento e muda tudo. Então, veja como ela é grave. E o que é que se fez, então? Se é só para situações graves, vamos colocar um prazo curto. Então, depois do trânsito em julgado, a ação rescisória ela tem prazo decadencial, não esqueçam nunca isso, adoro em concurso e em provas. O prazo é de decadência, porque é um direito potestade, é um direito de força meu de ingressar com a rescisória, desde que eu tenha uma das hipóteses. E aí eu venho com as hipóteses para ficar mais claro, dentro desses 2 anos. Vamos lá. O juízo de admissibilidade dela e depois o juízo de decisão é rescindente, quebra da coisa julgada, e rescisório, o novo julgamento. Rescindente, quebra da coisa julgada, rescisório, de novo julgamento. Vamos lá sedimentar quem é essa criança que se chama ação rescisória, tá? Ação rescisória, vejam aí no 966, quantas são as hipóteses? Eu estou até abrindo o meu aqui para fazer um passeio com vocês. Olhem lá. Proferida por juiz que prevaricou, cometeu concussão ou corrupção. Não é qualquer situação, é só prevaricação, concussão, corrupção. Vejam que é um vício gravíssimo. Eu fui descobrir depois que o juiz era corrupto. Ah, já tivemos isso no Brasil? Claro. Olhem o que eu vou dizer e afirmar. O Brasil é pródigo em problemas. Pródigo. É um ambiente, eu diria, mais fértil, tá? Eu usei até uma palavra fértil, mas não é saudável, não, tá? Não é uma fertilidade que se pode dizer que seja saudável. Claro que não é saudável. Imagina, descobrir depois de anos que um juiz foi corrupto. Professora, eu preciso de processo criminal? O que é que a gente aprende? A teoria da independência das justiças. Só tem um caso que o crime interfere, a justiça criminal na justiça civil. Qual é? Boris, vocês já estudaram lá em penal. Qual é? Quando se diz que não houve crime. Quando se nega a autoria e a materialidade do delito, é o único caso que repercute na civil. Fora isso, a rescisória, vamos tocar. Se a justiça criminal está demorando, nada impede de continuar aqui um processo na civil.
Então, aqui o uso foi para imaginar os casos graves dentro da lógica do direito penal, que são 3: o juiz que prevaricou, cometeu concussão ou corrupção. Outro exemplo, inciso 2, o juiz impedido ou absolutamente incompetente. Por que não colocou aí suspeição e incompetência relativa? Porque a suspeição é mais leve, é menos tida, menos grave. Ninguém está dizendo que não é grave, um juiz suspeito. Só que entendeu o legislador naqueles degraus que a gente estudou, que o impedimento é muito mais grave, porque é o juiz parente, é o juiz que já atuou nesse processo, então ele não pode continuar atuando. E o juiz absolutamente incompetente, ou seja, errou a justiça. Errou a justiça, isso é pauta constitucional. O processo está se desenvolvendo na justiça do trabalho e da justiça comum. Por isso que eu fui logo com o IRDR, no caso da contribuição, para discutir a competência da justiça. Porque imaginem se esses processos se desenvolvem na justiça do trabalho e depois, anos e décadas, tá, de confusões, de problemas, de questiúnculas, vem uma discussão da justiça do trabalho, enfim, de que não era competente. Aí eu ia ter um monte de ações rescisórias. Então, para não ocorrer essa insegurança jurídica, muitas vezes até antes se usa o IRDR, com problemas de competência. Mas vamos supor que não tenha havido. E depois se vê o erro, lá na frente com coisa julgada. Aí eu vou ser obrigado a propor, a ajuizar a ação rescisória. Salvo engano, eu vi uma pergunta aqui do Fernando. Tá, vamos lá, Fernando. Professor, o prazo decadencial conta como? Perfeita pergunta. É o artigo 975. Vamos lá, Fernando. Pergunta maravilhosa. Isso já gerou muita dúvida, tá, Fernando? E turma? Já gerou, assim, dúvidas atrozes, dúvidas ferozes, de ausência de interpretação, se conta de uma decisão de não conhecimento, se conta da última decisão, não importa como ela foi, já gerou muita controvérsia. O Código de Processo de 2015, inclusive adotando uma sugestão da finada professora Ada Pellegrini Grinover, da USP, resolveu incorporar, tá, a redação. E a redação ficou final. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, a última decisão foi do TJE Pará, conta de lá. Se não teve mais recurso, além do TJE, conta dela. Se foi no STJ, parou ali, conta dali, no trânsito em julgado. Como é que eu sei que oferta trânsito em julgado? Eu já vi provas práticas, tá, de concurso fazendo essa maldade, né, de ter que contar o prazo mesmo. Como é que conta? Vamos supor, eu estou no TJE, tá? Foi julgada a apelação. Qual é o próximo recurso, o próximo passo? Recurso especial. Eu tenho que prazo 15 dias, então eu tenho que projetar esse prazo, aguardar que a parte pode ingressar com o recurso em 15 dias. Se ela não ingressar, aí transita em julgado. Entenderam? Então, eu tenho que aguardar aquele prazo, se a parte ingressar. Qual é a pegadinha nos concursos para a contagem desse prazo para alcançar o trânsito em julgado? É que, às vezes, o prazo pode ser em quê? Em dobro, porque eu tenho advocacia pública, porque eu tenho Ministério Público, então, cuidado. Porque se eu vou fazer um concurso para a AGU, o prazo vai ser em dobro. Se eu vou fazer um concurso para procurador do Estado, o prazo é em dobro. Então, a gente tem que projetar o prazo de 30 dias dentro da seara de prazos úteis. Lembrem do 218 do CPC. E aí é contado da última decisão, Fernando. Então, o CPC conseguiu acabar com essa divergência e colocou o fim, o ponto final, porque o artigo é bem claro. Agora, eu queria fazer menção para vocês que é importantíssimo, não poderia deixar de fazer, que eu tenho só uma exceção desse prazo de 2 anos, tá? Que está no artigo 975, parágrafo 2º.
Na hipótese de cabimento de ação rescisória, fundada no inciso 7, o sétimo inciso, tá? No 966, qual é o inciso 7, professora? De prova nova. Prova nova. O que é a prova nova? A prova que eu ignorava, aí ela, uma hora na vida, cai no meu colo. Quando eu abro o olho, já acabou o processo. Olhem lá, prova nova. Ou a prova nova é aquela que eu não tinha, além de eu ignorar, que eu não podia fazer uso, tá? Capaz por si só de me assegurar o julgamento favorável. Então, o que é prova nova? É aquela que eu não tinha o alcance dela no momento do processo. Então, vejam, nesse caso, o legislador disse assim, do CPC de 2015, poxa, mas isso pode acontecer, existem situações com órgãos públicos e tudo, quando a gente vê, a gente descobre uma prova que a gente não tinha noção, né? Ainda mais casos no Brasil de corrupção, de enfim, vejam hoje o caudal que a gente vivencia. Então, o legislador disse, eu não posso ficar só com um prazo mais curto de 2 anos, e ele acompanhou, inclusive, o direito comparado, que fala no prazo quinquenal. Quem teve uma participação muito importante foi um professor, inclusive nos estudos, nesse caso dessa alteração do CPC, o professor Eduardo Talamini, que já defendia o problema de um prazo um pouquinho mais elástico para esses casos de prova nova. Então, é bem interessante que o legislador disse assim, não, tem um casinho aí que a gente precisa ter uma sensibilidade, que é o da prova nova, porque processo é prova. Se aquela prova era essencial, como é que eu vou esquecer dela? E se ela aparece no meu colo depois e eu não sabia? A Samanta está fazendo uma pergunta aí, que eu vou aproveitar, que eu já consegui ler, que é o problema do DNA. DNA. Olhem lá, prova do DNA. Se eu já tenho um processo transitado em julgado, eu não tenho conhecimento que tem exame de DNA. Se essa prova, ela por si só for capaz de alterar o julgado, ela vai poder ser utilizada? Sim. E a discussão da Samanta, eu disse que eu ia conseguir dar o pulo para o último assunto, que é extremamente vejam um brilho nos meus olhos de discussão para o processo brasileiro, que é a chamada querela nullitatis. O que é a querela de nulidade? Esse termo ele é latim, vocês não devem utilizar nas peças no judiciário. Tá? O que é que ele é, o enfrentamento dele? Ele é uma ação declaratória de nulidade ou inexistência de decisão. São os chamados vícios transrescisórios. Como é, professora? A senhora não disse que o último suspiro do sistema, o último fôlego após a coisa julgada, que o prazo é de 2 anos, a única hipótese de 5 anos de prova nova é a ação rescisória, consoante o artigo 966 do CPC, pois eu vou dizer para vocês que foi criada esta doutrina dos vícios transrescisórios, vícios que independem de prazo. Vamos logo traduzir. Vícios que não estão sujeitos, mesmo após o ditame da coisa julgada. Não vou falar em 2 anos de rescisória, de prazo decadencial, não vou falar nem nesses 5 anos de prova nova, não vou falar em nada. São vícios que não dependem do prazo. Por que eles não dependem do prazo? Vamos entender. Não vamos decorar isso. Já vício transrescisório é o que não tem prazo. Não é isso, vamos entender. São vícios que, por que não se limitam ao campo de extensão desse prazo da ação rescisória, que é uma ação autônoma de impugnação após o trânsito em julgado como última raça, como última identidade no sistema? Porque o fundo dela é meramente declaratório. E o que se declara não tem prazo, porque já existe ali no fato da vida. Vou declarar que às 10 horas e 14 minutos estou ministrando aula. Está acontecendo. Então, se eu declarar isso no judiciário depois, é porque o fato ocorreu, existiu.
Agora, o que é que eu quero com essa declaratória? O que ocorreu ou o que não existe? Olha a diferença. O que é que eu quero com essa declaratória? Invocar o nulo, porque o nulo é nulo sempre. Nulidade absoluta. Então, vejam, eu quero invocar um vício que está para o campo de existência e inexistência e nulidade. A rescisória não é para dizer que é nula a coisa julgada. É para dizer que o juiz que estava lá e foi corrupto. Então, eu preciso de outro juiz para decidir de novo. Porque é uma coisa julgada que ficou com um vício. Para alguns, a rescisória, tá, ela não é uma mera ação que discute questões de validade. Pontes de Miranda. Ela é uma ação desconstitutiva, para desconstituir. Então, ela quer mais. Ela quer o novo julgamento. Com essa querela nulitatis, eu não posso julgar de novo, eu só vou declarar. Então, ela é menos. E por que ela é grave? Porque é para o próprio juiz que prolatou a decisão. Meu Deus, professora, cadê a segurança jurídica? Eu já escrevi artigos sobre querela nulitatis, eu sou contra. Ela, para mim, tem que ter interpretação das mais restritivas. Ela nos oferta um padrão de insegurança jurídica, porque vícios transrescisórios eu tenho que fechar só nesses. Em coisa gravíssima, que realmente não fica no padrão só da rescisória. Agora, eu não posso abrir o leque para qualquer coisa, porque senão nem preciso mais de rescisória nesse país, porque aí tudo vai cair em querela. Ah, eu quero derrubar, querela. Ah, já transitou em julgado, querela. Não pode. Eu preciso ter segurança jurídica. Agora, tem casos que não vão se convalidar, não vão se convalescer, não vão ser saneados NUNCA. Nunca. Nada disso. A ausência de decisão, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso daqui, esses vícios transrescisórios, vou até ajeitar para cá para baixo. Esses vícios transrescisórios, na doutrina, são ofertados por dois professores, inclusive uma delas eu já até mencionei para vocês, que é a professora Tereza Rudalvin, que tem um livro sobre o assunto, a respeito do dogma da coisa julgada. Vícios transrescisórios, ausência de decisão. Se o juiz não me dá decisão, não tem decisão, então não tem coisa julgada. Se a parte é ilegítima, isso aqui é extremamente discutível, tá? Ah, professora, a senhora escreveu condições da ação não existem mais, porque isso era antigamente, tá? Isso era antes. Teoria das condições da ação. Hoje eu só tenho duas questões. Legitimidade e interesse. Quando não tem legitimidade e não tem interesse, é algo que não tem prazo, pode ser alegado daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Pensem, é isso que é a querela nulitatis. Vocês não têm prazo. E a discussão que a Samantha colocou de uma prova de DNA foi um dos primeiros casos paradigmáticos de discussão no Superior Tribunal de Justiça do cabimento dessa querela nulitatis. E ficou rachado. Por quê? Porque, imaginem, eu posso até tecnicamente dizer, olha, veio a prova nova, tá? Não é o pai, é um absurdo ele morrer, vai deixar a herança para um filho que não é dele, mas pense a cabeça da criança. Pensem eu, 2 anos, tá? Ou um de vocês dizendo assim, papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Ah, não é mais o papai, não é mais a mamãe. Cadê aí o psicológico, o respeito à psique? Então, é uma discussão, inclusive, que é fora do processo. É uma discussão para a psicologia comportamental, para o padrão de tutela da criança, do adolescente, de questões de família. Então, é muito mais além disso. O que é que hoje eu vou pensar de família? Família é só a consanguínea, ou eu tenho paternidade afetiva? Então, é uma discussão para além muros do processo.
Então, vejam, o que é que resolveu emblematicamente o legislador? Mesmo a prova nova, ela tem que ter prazo, que eu tenho que estabilizar a cabeça de todo mundo. E mais grave ainda quando é de um menor. E mais grave ainda daquele que eu tenho que representar ou assistir. Então, são situações, vejam, que, ainda que a gente discuta que são vícios gravíssimos, que são vícios que merecem, comportam, tá? Algo para além de prazo, mas uma hora, até nesses, o que se discute hoje, uma citação nula. Mas espera lá, o processo está todo julgado, a gente vai voltar no tempo e declarar que não existiu? Como é que vão ficar as relações constituídas, os terceiros de boa-fé? Então, isso é extremamente discutível, se cabe ou não. Só tem 2 casos legislados no CPC, estão aqui, que vocês vão estudar no próximo processo. Por isso que eu me preocupei logo em antecipar, que estão nos artigos 525 e 535, que eu vou traduzir aqui com um exemplo, tá? Um exemplo de simples compreensão. Quando o Supremo Tribunal Federal, no enfrentamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o que foi que eu disse para vocês? Que ele vai modular os efeitos e que a decisão pode ter eficácia retroativa, ok ou não? Eficácia para trás. Ou seja, pegar as situações já constituídas lá na origem para restaurar ao status quo ante. E aí vem aqui a reflexão. Se esse processo já tivesse sido julgado, já passado o prazo da rescisória. Então, olhem lá, tem uma DIN no Supremo Tribunal Federal. Ela é julgada hoje, em 2021. E o Supremo Tribunal Federal oferta como, na razão de decidir, na ratio decidente, e posteriormente no próprio dispositivo do acórdão, tá, do voto condutor, do voto vencedor, escreve lá, com eficácia ex tunc. Aí nós vamos ver Brasil inteiro, porque a decisão ela não é vinculante, já vimos isso. Precedente, vincula. Biden é vinculante, contra todos, erga omnes. Aí, vamos olhar. Tem 100 mil processos julgados no Brasil. Alguns estão em fase de recurso. Aí eu junto a decisão do Supremo Tribunal Federal. Outros estão em fase de execução. O que é que eu faço? Junto a decisão do Supremo Tribunal Federal. E os processos que já transitaram em julgado? O que é que se faz? Não tem mais onde juntar a decisão. E a decisão é do Supremo, e é ex tunc. E eu não tenho mais prazo de rescisória. Eu não tenho mais os 2 anos. Aí se ingressa com a ação declaratória de nulidade ou de inexistência. Professora, por que a senhora está dizendo de nulidade ou de inexistência? Porque parte da doutrina diz que é de nulidade e parte da doutrina diz que é de inexistência. Não importa. A consequência prática vai ser a mesma. O que é que se quer? Declarar que aquela coisa julgada não existe mais ou não é mais válida. Porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e, repito, em sede de controle de constitucionalidade, que deu eficácia ex tunc, retrooperante, e pega lá na origem todos os processos alavancados. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, na modulação de efeitos, olha a importância da reflexão da professora Tereza e o livro dela, Modulação de Efeitos, vai concluir o Supremo que hoje a maior parte das suas decisões devem ter que eficácia, para não gerar problema. Tunc ou nunc? Nunc. Ou seja, dali para frente e não para trás. Entenderam isso? E o grave, que se ela é declaratória, olhem aqui, a nossa última observação, ela não está sujeita ao prazo. Ou seja, nós não temos prazo para essa querela nulidades. E aí a gravidade de se ter isso no sistema. Professora,
estão recebendo, como o Superior Tribunal de Justiça ficou com a questão do DNA. Ele oscilou, tá? Na questão que a Samantha colocou aí ao lado. A priori, mudou, agora tem exame de DNA, quebra tudo, muda tudo, porque não pode ter filho, mas aí, com o passar do tempo, ele foi amadurecendo e foi observando que, inclusive, até uma questão de DNA tem que ter prazo. Por quê? Porque é o que eu disse para vocês, cadê a paternidade afetiva, cadê os problemas decorrentes? Ou, esquece, não é DNA família. Vamos pensar a mesma relação patrimonial, mesma relação disponível, uma hora eu quero que ela se estabilize, uma hora eu quero que digam de quem é o carro, de quem é a casa, de quem é ali o bem, a situação, que seja o quê? Firmada, com estabilidade, com coerência. Não é essa a proposta do próprio precedente? Então, uma hora o sistema tem que ter uma autolimitação, um quadro limitativo. Se ele não tiver esse quadro limitativo, nós temos um regime autoritário. Inclusive, essa é a proposta, tá? Para quem critica, que é a minha. Porque se eu não tiver prazo nunca, como é que eu vou ficar assegurando? Imaginem vocês dizerem para o cliente de vocês, olha, não dorme, tá aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque daqui a 30 anos pode ter uma querela no Unitatis e derrubar tudo que tu conseguiste. Vai dizer, doutor, o senhor é louco? O senhor não estudou direito, né? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Quer dizer, o leigo não vai entender isso nunca. Então, eu só vejo nessas possibilidades do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tem que ter muito cuidado quando ele nos oferta a eficácia ex-tunc. Por quê? Porque eu posso ter crédito alimentar, ou seja, eu posso mandar devolver crédito oriundo de alimentos? Não. Então, não vai adiantar nada, tá? Eu tenho situações de contribuinte, que, em dúvida, tem que ser a favor do contribuinte, porque o contribuinte é a parte mais fraca numa relação com o fisco, com a fazenda pública. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse retrooperante, porque ele pode derrubar as situações jurídicas constituídas e pode gerar uma insegurança total e um caos para a população, para o Brasil inteiro, dependendo do porte da demanda. Então, essas eram as considerações, meus caros. Segunda-feira vamos fazer a nossa prova, tá? Eu vou abrir lá no sistema, lá naquela plataforma mesmo. Tenham cuidado, porque a ideia é, enfim, vocês tentarem uma autoavaliação de vocês mesmos. Passamos já o trabalho que a Lu deve ter mandado, aí vocês também mandam para mim, porque eu preciso lançar no sistema até dia 17. Então, eu vou estar com a agulha da agulha. Tá? Pode falar, Carlos. Oi, professora, bom dia. Eu queria saber só sobre o prazo para fazer a prova, porque como o estágio voltou agora presencial, na segunda-feira, acho que eu e a Beli ficamos no estágio. E como é que vai ser o prazo para fazer? Olha, vocês estão com um estágio de manhã? Isso mesmo. Não, então não tem problema. Eu abro o sistema. Fica melhor abrir à tarde ou posso deixar de 8 até. Uma pergunta para eles qual horário Ou fica mais até viável. à tarde. Não tem problema. Eu não gostaria de deixar muito longo, porque existe aí o fator psicológico para você não ficar com tanto tempo. Pode ser à tarde, não tem problema. Tipo assim, de 2 às 6. Pode ser, não tem problema nenhum. Pode ser. Ou até pela parte da noite, de 6 às 10, não sei. Como vocês acharem, aí a Lu me passa. Fiquem tranquilos. Carlos e Beli e outros que estejam também para os estágios. A gente pode resolver assim da melhor forma. Tá certo, então. Obrigado. Olhem, é uma turma muito querida. Eu espero que a gente se reveja e consiga a próxima disciplina. Eu espero ter contribuído. Fico sempre à disposição. Tive o curso lá com o Cadel, foi muito legal a experiência, na Lajupa também, na Liga Jurídica. Então, o que vocês precisarem, de repente um tema, de repente a gente criar até uma disciplina optativa que tem essa via, essa possibilidade hoje dentro do ICJ. Então, fiquem muito à vontade, tá? A ideia é a formação de vocês, o sucesso de vocês, a felicidade de vocês, que vocês sejam muito felizes
no exercício profissional e com muito amor, né? Porque eu acho que o que a gente faz com amor transborda jornada de sucesso, caminho de felicidade, e tudo vem com energia boa e do bem, tá bom? E podem contar comigo, que aí eu vou ficar muito feliz, tá? Então, tudo de bom. Mas segunda, a gente faz assim, eu falo com a Lu e a gente vai se falando, se Deus quiser. A gente continua sempre com o canal aberto, tá bom? Um beijo no coração de todos e cuidem-se. Muita, muito, muita saúde, tá? Obrigada, Beijo. professora. Obrigada por tudo. Vocês também. Por tudo de coração, tá? Bom dia. Um beijo.